Ela é rápida até porque você já sabe por onde começar e qual é o próximo passo. Então isso é essencial para um eletricista que está ali em frente à máquina. Não existe manutenção que não comece com uma identificação de ausência ou de níveis incorretos de alguma grandeza elétrica. Fala, meu! Seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformando em eletricista fora do padrão, um verdadeiro eletricista classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E esquecendo, vamos, Gabriel! E eu me chamo Gabriel, analista de marketing aqui da Sala da Elétrica. Cri, Eu tava aqui já pensando no tema aqui, Legal, vamos lá. Olha, pessoal, o nosso tema do podcast de hoje é a técnica manutenção simplificada, que é baseada em 6 passos lógicos, rápidos e que vai fazer você conseguir dar manutenção com muito mais consciência. Bom, vai ser interessante, porque a técnica manutenção simplificada, a gente aplica ela dentro dos nossos treinamentos e principalmente no desafio LEAD. Sim. O desafio LEAD é um desafio nosso, né, que é um treinamento de 7 dias para você entender a parte de leitura e interpretação de diagramas elétricos. E lá dentro, bom, vai ter um link aqui na descrição, aí você pega e clica no link e vai lá dar uma olhada, porque o desafio LEAD, ele é um treinamento rápido e muito, mas assim, muito barato pelo tanto de transformação que ele gera em você, tá? Então hoje, se você, não sei que hora que está vendo esse vídeo, porque vai custar R$97, certo? Sim. Tá ainda está R$19. Se você quiser, clica no link da descrição e se inscreve. Vamos ver se você vai encontrar a tempo de pagar os R$19. Vamos lá então, vamos fazer essa brincadeira aqui com o pessoal, vamos fazer esse conteúdo que é extremamente importante, porque esse 6 passos vai gerar aí uma disfunção mental nessa galera, vai ser legal. Vamos. Antes de começar os 6 passos, Everton, explica melhor por que é importante seguir essa técnica da manutenção simplificada. O principal ativo do profissional da manutenção é conseguir desenvolver a resolução de problemas de maneira rápida, ágil, porque quando você é rápido, você economiza dinheiro. Sim. Né? Dinheiro da empresa onde você trabalha, dinheiro do seu cliente, então ser rápido ganha... você é mais valorizado, então você ganha reconhecimento, você economiza dinheiro e aí você tem mais reconhecimento profissional. Sim. E aí, quando a gente para analisar, ter uma sequência lógica na mente, e talvez até no papel mesmo, se você estiver anotando o que você vai ouvir aqui, mas ter essa sequência lógica e aplicar essa sequência lógica de 6 passos para todos os processos de manutenção que você vai fazer com que você consiga identificar defeitos, resolver problemas, mesmo que eu tenha grandes diagramas ou diagramas pequenos. Essa é a ideia. E desenvolver a parte de manutenção é crucial, já que é um dos problemas dos eletricistas aí que querem migrar de carreira ou atender novos clientes e acabam não conseguindo porque não tem essa habilidade desenvolvida. Sim, ela é rápida até porque você já sabe por onde começar e qual é o próximo passo. Então isso é essencial para um eletricista que está ali em frente à máquina. Exatamente, esse é o X da questão. Boa. E tenho certeza que a galera tá curiosa. Qual que é esse primeiro passo, Everton? Legal. Bom, é assim, ó. Não existe manutenção que não comece com uma identificação de ausência ou de níveis incorretos de alguma grandeza elétrica. Sim. Então, por exemplo, não funcionou, quer dizer que eu tenho ausência de tensão elétrica, ou o nível de tensão elétrica ela está flutuando muito acima ou abaixo dos níveis esperados. Então, o primeiro passo é olhar para aquele processo, daquele defeito, e entender qual é a grandeza elétrica que eu preciso validar, constatar ali que ela está correta. Então pode ser que seja a resistência, então vou medir ali a resistência com o meu multímetro ou ohmímetro. Talvez seja a resistência, que eu preciso, na verdade, verificar a continuidade. Talvez seja a tensão elétrica, talvez seja a corrente elétrica. Então, assim, eu preciso olhar para aquele defeito e entender qual que é a grandeza elétrica principal que eu tenho que constatar. Então, vamos supor que o motor deixou de funcionar e eu preciso identificar o porquê que ele não está funcionando. Se ele não está funcionando, provavelmente não está chegando tensão até os seus terminais. Então, eu vou verificar ali a grandeza elétrica tensão.
A partir dessa validação, dessa verificação, eu vou tomar algumas decisões. Só para você ter uma ideia, essa verificação ela pode constatar algumas coisas. A ausência do nível de tensão nos 3 terminais, se for um motor trifásico, a ausência em 2 ou 1 terminal, uma flutuação para cima ou para baixo da tensão elétrica, que pode estar impactando no funcionamento do motor. Então era para ter 220 volts, aí tem 90, tem 80 volts por algum erro do sistema ou da fonte de geração principal. Então o primeiro passo é identificar qual é a grandeza elétrica importante e validar ali se os níveis que estão sendo apresentados estão de acordo. Só para você ter uma ideia, poderia ser que o motor está funcionando, mas ele está apresentando um ruído muito grande. Então eu tenho que, nesse caso, verificar inicialmente a grandeza elétrica corrente. Sim. Porque aí eu verifico se a corrente elétrica do motor está de acordo com os níveis que estão sendo esperados lá na placa do motor como corrente nominal. Eu tenho 2 níveis de corrente que estão ok e um que está exagerado. Então eu já identifiquei ali uma grandeza elétrica fora do padrão. Sim. Né? Eu preciso trabalhar isso aí que a gente vai para os próximos passos. Então, o primeiro passo é a grandeza elétrica. Sempre, sempre e sempre. Perfeito. E após ele fazer esses testes e descobriu ali, o que ele tem que analisar com esses resultados? Então, olha só, vamos supor, esse mesmo exemplo que a gente estava trabalhando aqui, né? Então, no passo 2 é a análise do resultado para que eu consiga tomar as minhas próximas decisões. Sim. Não tem como falar do passo 2 sem invadir um pouco o passo 3 também. Né? Não tem como. Mas vamos lá. No passo 2, então, eu verifiquei e eu entendi que está com um nível de corrente diferente em nenhuma das fases do meu motor. Então, sabendo disso, e aí que vem o passo importante, né? Eu sei qual que é o nível da grandeza elétrica que tem que estar sendo apresentado, mas eu preciso obrigatoriamente conhecer aquele dispositivo que eu estou analisando, né? Sim. Então é um motor, então eu tenho que entender o motor. É o contator, eu vou ter que entender o que é o contator e qual que é a responsabilidade dele. É o mínimo. É o mínimo. Então, a corrente tem uma fase que está 50, as outras estão 20. Opa, tem um desbalanceamento aqui que está causando esse defeito. Então, vamos ir até o motor agora e eu vou fazer a nova medição de uma nova grandeza elétrica, que agora é a resistência de isolamento do motor. E com base nessa medição de resistência de isolamento, com a técnica, tem até um vídeo no YouTube que explica como fazer isso, mas aí eu vou fazer uma nova medição no equipamento, nesse caso o motor elétrico, para que eu consiga identificar essa grandeza elétrica que está ocasionando o aumento da corrente para 50 amperes, que é o que a gente deu como exemplo agora. Tá? Então, o segundo passo é fazer uma análise sobre a medição que eu fiz para que eu possa tomar as próximas decisões de manutenção. A tensão elétrica, a ausência de tensão elétrica. Então, vamos imaginar um diagrama, né? Quando a gente pensa em um diagrama de potência, ou de comando mesmo, né? Vamos pensar aqui, ó, e você que está assistindo a gente, raciocina, imagina um diagrama de potência, que é um diagrama onde está as fases lá, a parte trifásica do motor. Eu meço no motor ali, ou nos bornes que alimentam o motor, para testar as grandezas elétricas que deveriam estar chegando no motor. Eu identifico que não tem nível de tensão. Então, o que eu tenho que fazer? Fiz essa análise, não tem nível de tensão aqui, então quer dizer que tem coisa errada. Eu vou avançar e subir para a próxima etapa do meu diagrama. O motor, tradicionalmente, ele está na última etapa. Ele é a máquina que é ligada. Então, ele está na parte de baixo do diagrama. Então, fiz o teste de medição e eu vi que tem ausência de tensões. Eu vou avançar, eu vou subir no diagrama para fazer um novo teste de grandezas elétricas, um novo teste do equipamento, do componente, para que eu consiga entender da onde é que está surgindo essa tal ausência de tensão. Porque essa é a questão esse segundo passo, que é a análise. Eu olho, reflito a respeito da medição que eu tive e com base nessa medição eu vou fazer o meu próximo passo. Só para deixar claro o que significa isso. Fui lá e medi se tem tensão elétrica chegando no motor. E tem tensão elétrica. E o motor não está funcionando. Aí eu falo, opa, calma lá. Vou medir agora
qual que é a corrente elétrica. Eu vou mudando, com base na minha análise, eu vou mudando a grandeza elétrica para que eu consiga identificar qual que é o problema ou a origem do problema. Porque pode ser que um cabo tenha rompido. Sim. Entre o painel e o motor. Então, medir lá no painel, tem tensão, vou ter que medir lá no motor para ver o que está acontecendo. Uhum. Aí eu vou abrir o motor, tal, e tudo mais. Aí eu identifico ali, mas eu vou ter que abrir as emendas do motor, tal. Talvez você então faça o quê? Meça a continuidade desses cabos para ver a integridade física deles. E assim por diante. Então, o segundo passo é fazer uma análise e uma reflexão técnica a respeito do que você mediu. Por isso que eu vou forçar aqui de novo, né? Você tem que ter conhecimento técnico sobre o que você está fazendo. Então é o contator, é o motor, é uma partida direta com reversão, porque pode ter uma ausência de tensão. Nesse exemplo nosso, claro, que isso você vai replicar para qualquer coisa. Mas pode ter uma ausência de tensão pelo simples fato do contator não ter ligado. Sim. E aí o contator é um interruptor lá que liga o motor. Então assim, claro que não é esse o nome, mas uma referência sobre o que ele é, né? Mas aí o que eu faço? Aí eu vou migrar do diagrama de potência lá para o diagrama de comando e eu vou fazer uma nova medição de grandeza elétrica na bobina do contator para saber se tem o quê? Tensão elétrica chegando ali, para que com base nisso eu consiga fazer agora uma análise da grandeza, uma reflexão, uma análise sobre o que eu medi lá no diagrama de comando agora. Então esse é o segundo passo, a reflexão e uma análise técnica com conhecimento daquele produto para que eu consiga avançar para as próximas etapas. Perfeito. E aí você realmente invadiu o próximo passo. Não dava, que não né? dava mesmo. Não dava. Então, porque o terceiro passo é a verificação do componente. Sim. Então imagina o seguinte, né? Então passo 1, medição de grandezas. Passo 2, análise. Né? Passo 3, verificação do componente. Então imagina o seguinte, ó. Eu peguei, fiz a medição de grandeza elétrica, tá normal, as tensões. Quando eu chego no meu motor, as tensões estão lá, mas ele não está funcionando. O que eu tenho que fazer agora? Verificar o porquê que ele não está funcionando. Sim. Aí eu vou fazer uma verificação do componente. Vamos para um caso clássico aqui, ó. A ausência de uma fase. Né? Eu peguei e fiz a medição ali das grandezas elétricas e aí eu tenho 2 fases, mas a terceira não tá ok. Eu vou subir no meu diagrama para o passo anterior. Aí eu vejo que no contator chega também 2 fases, não chegam 3. Eu vou subir mais uma etapa no diagrama, vou chegar no meu disjuntor motor. Eu vejo que no disjuntor motor chega 3 fases, mas não sai a terceira. Opa, é comum isso? Não é comum, mas eu já presenciei isso. Então, você fala, chega 3 fases aqui, mas a hora que eu ligo o disjuntor motor não sai as 3, opa, o disjuntor está com problema, o disjuntor motor. Sim. Então eu faço uma verificação do componente agora. Eu vou pegar, vou desmontar o componente e aí eu vou identificar se ele está com a parte interna dele, os contatos estão abertos, ou seja, acabou rompendo o contato internamente, ou se de repente, acontece muitas vezes, aí ele diz aqui, não vai deixar eu mentir aqui agora, o cabo não foi muito bem prensado no terminal, e aí tá com mau contato ali, e ele acabou soltando do terminal e acabou dando essa ausência de fase. Então eu vou analisar o componente ali, ó. Analisei o componente, eu vi que ele está com continuidade. Olha só, mandei de novo o roteiro lá para cima, né? Ó. Sim. Verifico no componente agora. Olhei pro componente, eu vou verificar a grandeza elétrica dele para ver se está tudo ok. A grandeza elétrica, né? Aí eu faço uma análise, uma reflexão, falo, opa, era para quando eu aperto aqui para ligar era para passar a continuidade, não tá passando, fiz uma análise. Sim. Vou pegar agora então e vou tomar minha decisão. Eu faço das duas uma. Ou eu conserto ele, troco os contatos internos dele, ou eu substituo o componente. Substituir o componente, aí eu vou para uma próxima etapa aqui, que é fazer a análise 5. Né? Eu já vou até avançar aqui então. Né? A análise 5 é verificar, o problema foi resolvido? Sim ou não? É simples assim. Então troquei o dispositivo, coloquei lá, fiz a medição de grandeza que estava ausente. Ela voltou? Voltou. Faça o teste do motor. Resolveu o problema? Resolveu. Finalizado. Só que às vezes pode ser que não tenha resolvido. Sim. Eu tô lá, por exemplo, quer ver um caso bacana pra gente analisar? O contator teve um problema interno no contator. E aí, vamos lá. O problema é o motor roncando.
Que é o que o pessoal fala. O motor tá zumbindo ali, roncando. Mesmo desligado, o motor tá roncando. Era pra estar desligado, ele tá assim, ó. Aí você fala, ué, o que tá acontecendo aqui? Você vai fazer a medição no contator e você descobre, por exemplo, que o contator colou, a gente fala que colou 2 contatos. O que significa isso? Grudou 2 contatos, não tá abrindo mais. Né? Não tá abrindo mais. O fato do motor ficar com o funcionamento permanente com 2 fases, e ele ficar roncando, pode danificar o motor. Sim. Então, beleza, eu fui lá, por exemplo, fiz as medições de grandeza elétrica e eu descubro que o contator está roncando. Ele pegou e viu que o motor estava roncando. O contator está com os 2 contatos colados. Então, vou fazer uma análise. Eu vou substituir o contator ou eu vou trocar os contatos dele, que é possível essas 2 alternativas. Uhum. Aí eu substituí o contator. Agora eu vou ter que verificar se deu tudo certo. Tá, beleza? O problema foi resolvido? O contator voltou a ligar, mas o problema foi resolvido? Como assim? O motor não pode ter danificado em função desse funcionamento involuntário por causa dos contatos colados do contator? É possível. Então eu preciso pegar, na verdade, e fazer uma verificação no motor agora. Aí o que eu faço? Volto no meu fluxograma aqui no começo e faço, deixa eu verificar aqui a grandeza elétrica agora para saber se o motor está ok. Qual grandeza elétrica? Corrente. Vou medir a corrente elétrica aqui entre as fases do motor. Tá tudo ok? Tudo ok. Então, terminou. Não está ok? Aí eu vou fazer novamente um ciclo de o motor está funcionando? Tá. Não está. Opa, conserta o motor, troca o motor, o que eu faço? Ou seja, esse ciclo ele se repete ao longo do processo. Perfeito. E é importante quer dizer, um detalhe importante que você mencionou, sem estar dizendo claramente, que é a importância da leitura de diagrama. Porque nesse exemplo que você deu, você falou lá do diagrama de potência, vou verificar olhando o diagrama. E é por isso que o eletricista é importante ele ler. Ele saber ler e interpretar. Sim. Porque se ele não souber, ele vai demorar mais tempo. Ele pode até conseguir sem ler, beleza. Mas ele pode demorar muito mais tempo. Exatamente. Porque, olha só, isso que é importante, ó. Vai virar até corte isso. Né? Você confiaria em um médico que não sabe ler um raio-x? E por que é que você acha que você pode ficar sem saber ler um diagrama? Nossa. Sacou? Uhum. Então, assim, o fato é que eu vejo muitos profissionais que não aprendem na escola. Eu também teve coisas que não aprendi na escola. Aprendi no campo de batalha mesmo. Não aprendem e não se dedicam para desenvolver essa habilidade. Sim. A gente tem o Desafio Lead que ajuda você. Então eu não quero. Beleza, vai lá no YouTube e maratona nossos vídeos. Você vai desenvolver. Mas você quer ter um aprendizado focado? Cara, 7 dias seguidos. 7 aulas. Baita aulas. Top demais. Sim. Cara, acho que já teve mais de 3 mil alunos que passaram por esse. Quase 3 mil alunos que passaram por esse desafio. E nós estamos na 6ª edição. Sim. 6ª semana, que toda semana tem um treinamento. Então, assim, dá trabalho pra caramba. Vai que você tá vendo esse podcast aí, você vai clicar no link que tá aqui na descrição. Esse produto nem existe mais. Então, corre pra você não perder essa oportunidade. Tá? Exato. Então, foca nessa parte de leitura de diagrama. Não esquece da questão do raio-x, não. Perfeito. E Everton, qual que é a sua dica final para quem segue essa metodologia? Eu tinha falado que eram 6 passos, né? A gente falou 5, na verdade. É porque eu li errado aqui, na verdade, né? Mas tá tudo bem, vamos manter 6 passos, sabe? Porque o 6º passo é você registrar tudo que você fez. Sim. Tá? Por exemplo, você registrar isso, mesmo que na empresa onde você trabalha não tenha um processo de organização documentada das OS, os serviços que são realizados, registra. Faz o seu arquivo pessoal. Porque isso vai acontecer de novo, você vai ser impactado por isso de novo, ou você vai ter que ajudar alguém em relação a isso. Tá? Vira um material de treinamento, muitas vezes. Sim. Se você é eletricista independente, registra também. Porque vai acontecer de novo. Tá? E aí você vai ter mais facilidade depois para voltar lá. Vai achando que você vai lembrar de tudo que você fez hoje, daqui 1 ano, quando voltar a acontecer. Com certeza não. Né? Então o 6º passo seria registrar o que foi feito. Perfeito. Tá bom? E a minha questão final aqui é o seguinte: não existe habilidade maior para o profissional da área de elétrica
que gera mais reconhecimento profissional do que a capacidade de se dar manutenção. Uhum. Eu sou a prova viva disso, tem várias histórias que eu conto para vocês. E assim, eu consegui entrar em grandes empresas, também empresas legais, né? Scania, Pirelli, Eco Rodovias, Toledo Balanças, Bel Cook, uma série de empresas. E a maior parte das entrevistas que eu passei quando eu era da área técnica eram entrevistas onde eu fazia análises de defeitos para que eu conseguisse dar um passo ali para a contratação. E sempre foi isso que me trouxe, não só isso, óbvio, né? Um processo de recrutamento nunca é só isso, mas isso sempre foi um diferencial muito grande com as minhas entrevistas com os responsáveis das áreas técnicas. Perfeito. Ok? Então, cara, foca. Ouviu o podcast aqui? Clica no link aqui e desenvolve as habilidades de leitura de diagramas no Desafio Lead. Boa. Me fala aí, qual que foi o seu despertar do nosso... Eu despertar, até anotei aqui, foi pra logo cima. no começo. Oh, meu Deus, você roubou o meu. Anotei, foi logo no começo que você falou da economia de dinheiro. Que isso é importante tanto para o eletricista, seja CLT ou independente, quanto para o dono da empresa. Que com certeza isso é importantíssimo para o dono da empresa. Então, se o eletricista é independente e ele está oferecendo um serviço, aqui já está um motivo aqui. Por que fazer manutenção? Economia de dinheiro. Exatamente, perfeito. Eu acho que o meu despertar é que a análise de defeito, ela sempre, via de regra, você sempre vai fazer ela a partir da carga. Então você vai analisar o que aconteceu com a carga e você vai subir no diagrama para você entender o que é que está causando aquele defeito, ausência de grandezas elétricas e assim por diante. Então, pega essa visão aí, certo? Certíssimo. O que você achou do podcast? Qual que é o seu despertar? Fala pra gente aí. E aí? Marca a gente no Stories, no Instagram, onde você quiser aí. E fala pra gente qual que foi o seu despertar, tá? Oh, tem um detalhe, Everton, que eu acabei de lembrar também, né? Falando da economia de dinheiro, se o eletricista é CLT e ele não tem esse conhecimento, nossa, mas eu gostaria, chega no seu chefe e fala, chefe, eu gostaria de fazer tal treinamento para aprender essas técnicas de manutenção. Ah, mas por que eu tenho que gastar dinheiro com isso aí? O chefe perguntando. Economia de dinheiro. De dinheiro para você, tempo para nós dois, que eu vou ser um funcionário mais eficiente, mais rápido e vai economizar seu dinheiro também. Exatamente. Várias empresas procuram a gente para fazer. A gente, hoje mesmo, a gente está recebendo 15 funcionários de uma única empresa. Exato. Né? Exatamente hoje. Então, assim, não vacila não. Né? Leva essa solução aí pro seu chefe, vem pro nosso treinamento, que são os treinamentos que vai te garantir que você possa desenvolver a teoria. Você aprende a teoria, você aprende a prática, você coloca em prática com os nossos simuladores de prática profissional. Sim. Certo? Certíssimo. Bom, nos vemos na nossa próxima quinta-feira, no nosso próximo episódio do podcast Liderança Classe A. Um forte abraço e até lá. Valeu!